Olá, então mais uma vez estamos aqui para dar início à segunda aula do nosso curso de projeções da consciência. Nós separamos aqui quatro itens de maneira fundamental, em que a pessoa precisa saber para ela poder definir para onde está indo a paranormalidade dela, ok? Então, no início, vamos focalizar aqui a visão tridimensional, quadridimensional e absoluta, né? A visão tridimensional, justamente, é a visão do corpo físico, ok? Onde ela mede profundidade, né? Altura, né? E largura, ok? Profundidade, altura e largura. Essa é a visão tridimensional do mundo físico, ok? Então, é uma visão em que a pessoa não precisa fazer esforço algum, porque ela já nasce com isso, né? Com essa visão, né? No entanto, a diferença da visão tridimensional para a visão quadridimensional é que ela precisa virar para saber da onde que está vindo o som ou de alguém que esteja chamando. Então, existe esse empecilho que bloqueia uma visão total, tal qual acontece na quadridimensional. Como acessar então a visão quadridimensional? Justamente quando a pessoa está projetada de psicossoma, ok? Então, ela projetada de psicossoma, ela não precisa fazer esforço algum, porque o som chega até ela, porque a forma chega até ela, ok? Na visão, ela é geral. O som é geral, então não tem como a pessoa fazer um esforço para ter essa visão ou experimentar o efeito dessa visão. Esteja ela aonde estiver, ela vai conseguir ter uma visão total de onde ela está, né? Então, isso não é, logicamente, uma questão da vidência além do tempo, de outras maneiras de clarividência, não. Eu estou fazendo uma comparação aqui, né, da visão local. Então você pode estar projetado e sem fazer o mínimo esforço você tem uma visão geral do ambiente onde você está. Ela é limitada? Sim, ela é muito limitada em relação a clarividência, em relação a uma vidência pelas formas, né? Então ela enxerga só o ambiente aqui, mas ela não tem a propriedade de ir além, por exemplo, de uma parede, né? A visão quadridimensional, essa é a visão quadridimensional e a tridimensional, que nós já falamos. Então vamos ver aqui uma vidência que eu chamo de absoluta. Essa vidência, ela é impressionante. É justamente a de corpo mental, né? Então, a de corpo mental, ela abrange todo um ambiente, ok? Até onde ela possa ir. Então, para essa visão, não existe limite de ambiente. A pessoa estando projetada de corpo mental, ela tem uma mega visão de tudo que está ao redor dela, ok? Em profundidade também, em lateral também, em altura também. Então ela é o somatório de todas as visões, né? Além do tempo, ok? Então nós temos a visão tridimensional do corpo físico, a quadridimensional quando a pessoa está projetada de corpo mental, e a visão absoluta
é essa, aliás, quando está de psicossoma, e a visão absoluta é quando está projetado de corpo mental. Então ela viajando pelo universo, ela tem uma panorâmica de tudo que está ao redor dela ou em profundidade no universo. Um outro item, anatomia e paranatomia dos corpos. Também aqui a gente vai ver algo mais ou menos semelhante. Anatomia. Anatomia é essa anatomia que a pessoa estuda na faculdade. Anatomia do corpo físico, ok? E para ela ainda melhorar o seu entendimento do que é anatomia, é necessário que ela estude também em corpos de pessoas falecidas, ok? Vamos ver aqui a paranatomia, tudo que vem antes do nome geral. Para significa extrafísico, anatomia significa do corpo humano. Anatomia extrafísica, você tem a de psicossoma e a de corpo mental. A paranatomia de psicossoma segue o mesmo padrão, ok? Do corpo físico, porque justamente o psicossoma é um corpo com forma, tem a forma física, ok? A diferença da paranatomia do psicossoma em relação ao corpo físico é que a doença antes se estabelece justamente no psicossoma, no corpo energético, ok? Então, isso é muito importante em se tratando de terapia alternativa. Por quê? A terapia alternativa, ela trabalha justamente no corpo energético, ela trabalha justamente nas energias do duplo etérico, ok? Ao passo que a medicação que vem via receita médica atua mais no corpo físico, nós temos aí uma paranatomia sendo beneficiada por uma terapia alternativa. Então é muito importante a gente saber isso daí, de onde se localiza o problema, de onde podemos tratar a pessoa, ok? Para depois partirmos para uma melhora do corpo mental da pessoa. Então, na paranatomia do psicossoma, onde o problema se instalou, vamos colocar aí a questão de uma terapia alternativa, né? Justamente para mexer numa energia mais densa. Se o problema está justamente no corpo mental, é importante a gente saber a paranatomia do corpo mental. Então, eu fiz um gráfico, um modelo, no livro A Face Oculta de Gaia, está justamente como que funciona o corpo mental de uma pessoa primitiva, de uma pessoa evoluída, ok? Então ali está a paranatomia do corpo mental. Vai aparecer no livro, isso daí vocês vão poder agora conferir, né? Toda essa situação. E ele é composto, o corpo mental, de duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. Entre essas duas membranas existem energias que giram em momento de fluxo positivo, né? E de fluxo negativo, uma outra banda, não negativo no sentido pejorativo, mas no sentido de uma outra banda, em outra direção. Então, elas não se combinam, elas não se tocam, né? Justamente o problema está não no corpo mental, o problema está se manifestando nesse fluxo e refluxo de energia que reflete justamente no corpo mental, no corpo das ideias. É por isso que as pessoas com essa patologia, né, elas apresentam algum distúrbio mental. Então, o que é que nós temos que fazer nisso tudo? Corpo, mente, espírito tem que ser tratado em conjunto.
justamente porque você não pode separar, você não pode fragmentar esses três corpos e tratar de um por um. Você tem que tratar dos três juntos. Então, fica claro a proposta que eu coloquei já há algum tempo, né? Psicossomática, né? Corpo, mente e espírito. Você vai conseguir sucesso no tratamento de um paciente, né? Mas é preciso saber e conhecer muito bem essas energias de fluxo e refluxo, ok? Eu fiz uma tabela há algum tempo em que eu coloquei EC, energia consciencial, que é igual o sinal de implica, né? Em que nessa direção nós temos uma banda natural. É a banda do teu pensamento. É aquele pensamento em que você trabalha com ele às 24 horas por dia. E nessa direção o refluxo de uma outra energia, ok? Elas são paralelas e continuam sempre assim. Mais adiante nós temos TA, que significa tempo absoluto. Para elas, o tempo vai ser sempre absoluto. Não existe divisão do tempo, presente, passado e futuro, né? O tempo no corpo mental, ele é sempre o tempo absoluto, ok? Que é igual, evidentemente, a CNL, que é igual a consciência não local, né? Então, nessa fórmula está tudo explicado como que funciona o nosso corpo mental, como que funcionam as leis do universo. Então, mais abaixo, puxando uma seta para o lado, no sentido de energia de refluxo, nós vamos ter a antimatéria, ok? Então, isso é importante. A pessoa que deseja entrar nessa área da parapsicologia clínica, é importante saber da paranatomia dos corpos. Agora vamos a uma outra situação. Efeito Doppler na projeção consciente. O efeito Doppler, ele funciona na projeção consciente de psicossoma? Não. O efeito Doppler funciona na projeção de corpo mental? Não. O efeito Doppler, ele só está relacionado ao tempo físico, à nossa matéria física, ao nosso corpo físico. O efeito Doppler é um efeito potencialmente registrado apenas no universo físico, ok? Então, quando você está projetado de psicossoma, você recebe tudo aquilo, toda aquela informação, por exemplo, uma música, ela chega de todos os lados, ok? Agora, o que é o efeito Doppler no mundo físico? Você está parado no trânsito, de repente você escuta uma sirene de bombeiro, polícia, ambulância. Então ela vem. À medida que ela vai chegando mais próximo de você, você vai sentindo que o som vai aumentando. Ele está aumentando cada vez mais. À medida que ele passa por você, né, você sente toda a potencialidade do efeito Doppler. E quanto mais ele vai se afastando de você, ele vai perdendo o seu valor, ok? Então, toda vez que você estiver no trânsito e ouvir uma sirene, procure ver, esse é o efeito Doppler. Se você estiver projetado de psicossoma, eu já disse, vem tudo ao mesmo instante para você. Então, não funciona, né? Mas você não deixa de registrar o efeito, o provável som, porque você está de psicossoma. Você fica sabendo de onde ele vem? Não, porque ele está em todo local, ok? É um negócio muito bacana, muito transcendente. Se você está projetado de corpo mental, você vai ouvir o efeito Doppler.
Porém, é diferente, ele não permanece em um determinado local que gira em torno de você, mas ele vem imediatamente para o teu centro de corpo mental. Aí a coisa complica ainda mais, porque é muito transcendente. Então você projetado de corpo mental, você pode ouvir a sintonia do universo, a sinfonia do universo. Você pode ouvir tudo isso daí. Eu falo sintonia e ouvir, né? Porque é um negócio impressionante, né? Então o matemático diz que o universo é número? Sim. Justamente aquela vibração, aquela radiação, aquela sintonia, para ele chega em números, né? Quando o músico diz que o universo é música, sim, também está certo, né? Porque vem tudo em forma de música. Existe uma outra coisa também que acrescenta o som do universo, né? São quando as bandas estão se tocando, ela produz um efeito igual do sintetizador. Então é um som bem prolongado. Vou dar esse tom. Experimente sair de corpo mental, que pode ser provável que você ouça esse som. Então ele vem em toda situação. Ele não existe. Se está longe é a mesma intensidade, se está próximo é a mesma intensidade. É um negócio impressionante. E vamos agora partir para o nosso último item, né? Diferença de déjà vu com insight. Déjà vu, todo mundo sabe, é sempre uma recordação de um local, de uma pessoa em que você esteve emocionalmente muito envolvido, né? Com aquilo que aconteceu. E o déjà vu é sempre o passado, certo? O insight é sempre o futuro, né? A diferença nisso tudo é que o déjà vu, ele atinge principalmente a tua emoção, né? Seja uma emoção com algum sentido de perda, de danos, ou alguma emoção no sentido de exaltação, em que você teve uma vida, por exemplo, na Europa, a época das óperas, então você vai sentir uma emoção com sentido de exaltação. No insight, além do insight ser diferente do déjà vu, que ele atinge o futuro, para que isso aconteça, tem que haver uma expansão de consciência em relação àquilo que vai surgir no insight, tá? Então, você pode ter uma expansão de consciência de nível médio, porque normalmente você estando no corpo físico, você já está expandindo a tua consciência. Você pode ter uma expansão de consciência grande, total, cheia, mas tudo isso ser relacionado ao insight, que ele joga você automaticamente para o futuro. Então a pessoa sente aquele lampejo, ela visualiza toda uma situação que passa à frente dela, ok? Tendo como elemento principal uma energia diferenciada, né? É uma energia que atinge diretamente o teu cérebro e empurra você para frente. Nesse momento você tem tudo à tua frente e é um momento tão rápido que ele volta também tão rápido. Então no insight você pode depois comprovar, né, tudo aquilo que você viu nessa visão. Então acontece muito isso, né? Acontece muito isso, desse salto, né, para o futuro, e depois de 1 ou 2 dias você passar pelo que você viu lá atrás. Então,
Isso é uma projeção mental, que o teu corpo mental avançou mais do que o costume em você. Acontece que ele voltou e você conseguiu reter toda a informação no teu cérebro, do psicossoma e depois no cérebro físico. Então, são esses 4 itens que nós temos aqui na aula número 2 para o curso de projeção consciente. É um curso de introdução e, logicamente, esse curso de introdução nós vamos explicar algumas coisas, porque é muita matéria e serão depois 3 meses de aula, né? Vocês vão ter toda a informação que precisar, ok? Boa sorte a todos vocês. Até mais.